Olá, tudo bem? Nessa questão aqui dos barquinhos, né? Nessa questão específica que a gente vai resolver, não tem muito a questão de velocidade relativa do barco em relação à correnteza, em relação ao sol e tudo mais. Mas quando tem é bem tranquilo. A gente vai estudar a composição de movimento, não a velocidade relativa, tá? Nas questões que vai pedir para você, tipo, a velocidade do barco em relação ao sol, depois de estar ali na correnteza, você não vai querer saber a velocidade do barco em relação à correnteza, você vai querer saber a velocidade do barco em relação ao solo. Então é assim, ó, se o barco tá para cá e a correnteza tá para cá, então essa correnteza vai atrapalhar o movimento do barco, né? Se ele quer vir para cá e a correnteza tá levando ele para trás, vai atrapalhar. Logo, a velocidade total do barco em relação ao solo que está aqui em repouso vai ser a subtração dessas duas velocidades. E aqui, ó, quando o barco está no mesmo sentido da correnteza, a correnteza está ajudando ele a se mover, está levando ele junto, aumentando a velocidade desse barco em relação ao solo, porque a correnteza vai fazer o barco se mover mais rápido em relação ao solo. Por isso que a gente vai somar as velocidades, tá? Mas essa questão aqui especificamente é mais uma interpretação do enunciado, com as velocidades ali que foram dadas e tudo mais, do que realmente a aplicação dessa fórmula aqui. Ali fala que um barco, ele vai cruzar as correntezas de um rio. Se você vai cruzar alguma coisa, você vai atravessar, ou seja, você vai ir de um lado para outro. Então, o que que o barco vai fazer? Esse barco vai sair dessa margem aqui e vai vir até essa margem aqui. Aí ele fala com velocidade de 4 metros por segundo em relação à água. Então, o barco em relação à água vai ter 4 metros por segundo. É interessante a gente fazer diretamente essa velocidade aqui perpendicular à correnteza, como se a correnteza estivesse para cá e a velocidade do barco estivesse para cima, porque daí a velocidade em relação à correnteza fica o próprio 4 metros por segundo, que daí você não tem nem que somar nem que subtrair nada. Até porque daí como tá em direções opostas, no caso, né, direções diferentes, aí a gente não tem essa questão, tem que somar, tem que subtrair para ter algum valor. Então, quando a questão fala assim para você, já considera que as velocidades vão ser perpendiculares, assim o barquinho vai ter velocidade tentando atravessar, quanto que a correnteza vai ter velocidade tentando levar ele para cá. Daí você pode simplesmente substituir a velocidade que foi dada ali pelo barquinho, porque quando tá assim, né, a gente considera que a velocidade de um em relação à outra é a própria velocidade deles. Então, a velocidade do barco em relação à correnteza é 4 metros por segundo. Daí, ali a gente tem a informação que ele vai chegar à outra margem a 60 metros do ponto diretamente perpendicular ao rio. O ponto diretamente perpendicular é o ponto que vai ser a linha vertical aqui de onde ele saiu. Se ele saiu daqui, o ponto diretamente perpendicular é aqui. O barco vai estar a 60 metros desse ponto, ou seja, ele vai ter andado 60 metros. No caso, eu escolhi para cá, né? Mas poderia ser para cá também tranquilamente. Daí ele vai estar a 60 metros aqui, indicando que o deslocamento horizontal foi de 60 metros. E aqui a gente sabe que a largura desse rio é de 100 metros. E a gente começa a analisar. A velocidade da correnteza, ela está na horizontal, e tem só ela de velocidade na horizontal. Então, a gente pode entender que todo deslocamento horizontal que for acontecer vai ser culpa dessa velocidade da correnteza. Então, esses 60 metros aqui foram provenientes da correnteza que estava puxando o barco aqui para o lado. E o barco, ao mesmo tempo, né, ele vai ter essa velocidade aqui perpendicular, inclinada para cima, tentando atravessar essa correnteza, e nele vai percorrer 100 metros, que vai ser a distância desse entre rios aqui, né, entre as margens do rio, com 4 metros por segundo. Então, a gente vem aqui e faz assim, ó, distância igual a velocidade vezes o tempo. Com a velocidade vertical, que vai percorrer a distância vertical aqui, que é 100 metros, a gente tem que 100 metros são percorridos com 4 metros por segundo, que é a velocidade do barco. Isso aqui vai te gerar um determinado tempo. O tempo 100 sobre 4, que é 25 segundos. E a gente também tem, né, essa velocidade aqui horizontal, que vai ser a velocidade da correnteza produzindo esse deslocamento horizontal. Aí você pode ir lá e aplicar. O mesmo tempo que o barco fica fazendo essa componente vertical, ele vai fazer também a componente horizontal. Que essas duas componentes aqui a gente está calculando separado, porque a gente tem essa licença para fazer isso, né? Fazer a relação da minha distância vertical com a minha velocidade vertical e da minha distância horizontal com a minha velocidade horizontal. Mas essas duas velocidades vão gerar aqui uma velocidade resultante. Essa velocidade resultante vai percorrer essa distância total aqui, mas
daí seria um processo desnecessário a gente fazer isso. Quando você tem esses componentes, você pode relacionar vertical com vertical, horizontal, horizontal. Então, ali na horizontal, a gente tem a distância de 60 metros, que vai estar sendo percorrido com a velocidade da correnteza durante um tempo de 25 segundos, que vai ser o tempo que vai demorar para ir de uma margem até a outra. Então, 60 metros é igual a velocidade vezes 25. A velocidade é 60 dividido para 25. Se eu simplificar por 5, fica 12 por 5. 12 dividido para 5 é 2,4 metros por segundo, e assim a gente tem a velocidade da correnteza. Sempre que você tiver assim esses componentes, faça separadinho, não precisa calcular a velocidade total, distância total, nada disso. Faz só ali, né, as velocidades, faz a relação vertical com vertical, horizontal com horizontal, que já vai estar tudo certo, tá?